tudo bem com você? Aqui quem fala é o pastor Marcos Freires. Nessa semana nós estamos estudando a lição número 6. E a lição número 6 ela tem o título Ele morreu por nós. O verso principal dessa lição está em João, no capítulo 3, verso do 14 ao 15. E diz o seguinte, acompanhe comigo a lição ou a Bíblia. Diz assim, E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E nesta segunda-feira, nós temos um título, um prefácio à cruz. Quando a gente pega alguns textos da Bíblia, a lição ela é interessante, ela pede para a gente poder pesquisar na Bíblia, e isso é muito importante, pede para a gente ver alguns textos como Mateus 16, Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, Lucas 18. E nesses textos a gente percebe quais foram as reações dos discípulos quando Jesus falou para eles que ele deveria morrer e ressuscitar. E o que é passado nesses textos? Eles ficaram tristes, você pode perceber lendo aí os textos que eu passei, e a lição pede, eles ficaram tristes. Pedro, por exemplo, indignou-se com Jesus ao Jesus falar que morreria. E Jesus falou para ele que Pedro estava sendo usado por Satanás como pedra de tropeço, né? Muitos dos discípulos não compreenderam, eles não conseguiram compreender. Por quê? Por causa das falsas teologias, as falsas compreensões. E esse é o perigo de nós entendermos de uma forma errada a palavra de Deus. E os discípulos estavam submetidos às falsas teologias, falsas teorias tiradas da Bíblia. E isso nós temos que tomar cuidado. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele viveu e veio para morrer. Essa era a missão dele. Nada e ninguém poderia tirar o foco de Jesus Cristo. O livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 382, diz que toda a vida de Jesus aqui na terra era um prefácio da sua morte na cruz. Compreende? E agora então Jesus falava isso explicitamente, abertamente para os discípulos e para aquelas pessoas que o acompanhavam. Quando a gente pega ali, por exemplo, Jesus declarando para Nicodemos, que é um texto de hoje de João 3, 14 ao 15, assim como Moisés levantou a serpente, no deserto, assim também o Filho do Homem precisa ser levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus estava falando sobre a morte dele na cruz e depois a ressurreição. Quando Jesus passou em Cesaré de Filipe, ele falou a mesma coisa, que ele deveria ir a Jerusalém para que os anciãos, os escribas, aquelas autoridades, os sacerdotes pudessem fazer ele sofrer e levar a morte da cruz e ele pudesse ressuscitar. E ali finalizando, nós vemos também, quando Jesus passou em segredo pela Galileia, falou a mesma coisa da sua morte e ressurreição para os discípulos. Sabe, amigos, visto que não era o que eles queriam escutar, porque os discípulos não queriam escutar que o Messias ia morrer. O pensamento deles estava aqui para a terra, mas eles não deram muito atenção a esse episódio até que aconteceu realmente. Nós temos que tomar cuidado com as falsas teorias, falsas teologias e dar atenção especial naquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele morreu e ressuscitou para nos dar a oportunidade de vida eterna. Um grande abraço para você e fique com Deus.